Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a mais um momento de reflexão na Palavra de Deus e buscando igualmente entender o que isso diz respeito a cada um de nós. Eu espero que aquilo que você vai ouvir a partir de agora sirva para o seu devocional, sirva para você trazer para a sua própria vida. E eu quero, nessa semana, falar sobre o tema Vencendo Limitações. E eu quero usar personagens bíblicos porque não importa o tempo, a época, a ocasião. Limitações são coisas que vêm à nossa vida e que estão presentes em nossa vida e que interferem tanto na nossa desenvoltura, interferem tanto naquilo que nós vamos fazer, nos limita tanto ou transtorna um curso positivo que poderíamos ter. Mas eu quero falar de limitações diante de Deus, diante dos olhares do Senhor e diante da sua cura, diante da sua restauração e diante da aplicação da vontade de Deus nesse campo, nesse aspecto tão importante da nossa vida. E hoje eu quero falar sobre um personagem bíblico, Jeremias, capítulo de número 1. A partir do versículo 4, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, é o que Jeremias diz. Ele diz que o Senhor veio a ele dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse o Jeremias, ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Quando nós olhamos para o contexto desse relacionamento de Jeremias com Deus e do relacionamento de Jeremias com as suas limitações, nós vamos compreender, nesse curto texto que eu li com você, que o Jeremias se colocou diante de Deus e disse ser uma criança, não por conta da sua vida em si, ou por conta do seu próprio ser, mas ele se colocou diante de Deus e disse, eu sou uma criança, por conta do desafio daquilo que queria fazer. Então, nós vamos buscar um entendimento que uma pessoa pode se achar limitada em algumas coisas e noutras não. Por que às vezes você vê uma pessoa e percebe que ela tem tanta aptidão, desenvoltura em algo, mas quando vai tratar com outra coisa é tão brecada, tão limitada? E por que não dizer você? E por que não dizer eu? Que para alguns momentos da nossa vida nós somos tão restringidos, tão limitados. Deixa eu dar um exemplo a você, que talvez não tenha a ver contigo, mas que você conhece pessoas assim. Por exemplo, morreu alguém, está no velório, você evita às vezes de ir de uma pessoa muito amiga, muito conhecida, porque você imagina chegando lá e não sabendo o que dizer, não sabendo como reagir. Então, quando nós pensamos no que vamos enfrentar, enxergamos a nossa limitação e não sabemos como fazer, isso faz com que a gente busque evitar essas situações, a gente busca evitar esses confrontos com a nossa própria limitação. E às vezes, ou na maioria das vezes, quando nós evitamos isso, é a determinação de que a gente não vai conseguir vencer aquela limitação. No texto que eu li com você, o Jeremias diz que a palavra do Senhor veio a ele, e o que Deus disse para ele é, antes que te formasse no ventre, que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então, Jeremias já está recebendo a informação de Deus, que Deus está dizendo, quem te formou no ventre materno fui eu. E ele segue dizendo,
antes que saísse da madre, antes que você se mostrasse a alguém, te santifiquei, ou seja, te consagrei, e as nações te dei por profeta. Era uma coisa muito objetiva. Muitas pessoas leem esse texto e aplicam à vida das outras pessoas. Quero lhe dizer que isso aqui é específico com Jeremias. Pode acontecer com outras pessoas? Sim, pode, mas não é uma coisa geral. E o Jeremias, em resposta àquilo que Deus disse, ele fala para o Senhor, ele diz para Deus: Senhor Jeová, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Ele está dizendo para Deus que ele não saberia se comportar diante daquele desafio. Ele não está dizendo que ele é uma criança, que age como criança, mas está dizendo para Deus da sua limitação. Ele está dizendo para Deus daquilo que o limita. E por que Jeremias conseguiu resolver a sua situação? Porque ele falou para Deus, porque ele disse para Deus. Ele poderia ficar de boca fechada e não ir, se omitir como Jonas se omitiu, porque ele não queria ir, o caso Jonas. Mas ele poderia ficar calado, quieto. Mas ele não, ele abriu o seu coração e a sua boca para Deus. E ele disse para Deus da sua limitação. De igual forma eu receituo isso a você e a mim, que a gente deve sim falar com Deus da nossa limitação. E tal seja a grandeza dessa limitação e também da nossa missão, ou de uma tarefa, ou de qualquer outra coisa que se possa falar, nomear, Deus virá a nós e nos ajudará a vencer, quer seja de cunho pessoal, familiar, que envolva a obra dele, questões ministeriais. O Senhor vai agir a partir do momento que a gente abra o nosso coração e diga para ele. Então, no texto, a Bíblia diz que ele diz ao Senhor: eu sou uma criança. Ele não diz que é como uma criança, ele diz: eu sou uma criança, eu não sei falar. Eu fico pasmo diante do desafio. E o Senhor disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, você vai, e tudo que eu te mandar, você vai dizer. O que Deus está dizendo é: Jeremias, eu vou estar com você, eu vou te ajudar. Você vai falar o que eu estou dizendo para você falar, e você vai onde eu estou te mandando ir, porque eu vou ser contigo, eu vou te dar vitória, eu vou te ajudar. E então, a Bíblia diz que Deus diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então aí eu poderia dizer assim na linguagem dos antigos, meio caminho andado, 50% do problema resolvido, porque Deus disse que iria com ele. Bom, então já é um argumento para ele descansar o coração. Mas aí Deus fez algo que precisava ser feito. O que Deus fez? Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Pronto. O Senhor disse que iria com ele. O Senhor lhe toca. Diz que põe as palavras dele na boca do Jeremias. Que o Jeremias não ia precisar inventar palavras. Ele ia dizer o que Deus colocou na boca dele. Resolveu o problema. E quando a gente lê a história do profeta Jeremias e o contexto do livro do Jeremias, olha, nós vamos ver um homem destemido, um homem ímpar, sem igual na história, com outros que agiram parcialmente se identificando com ele, mas Jeremias, um grande homem de Deus, que enfrentou lutas e batalhas e confronto de pessoas, sendo amarrado no cepo após profetizar, porque as pessoas não queriam que ele profetizasse a verdade que Deus estava mandando ele falar. E por que Jeremias conseguiu cumprir o seu ministério com tanto afinco? Porque ele não falava da sua mente. Ele falou o tempo todo daquilo que o Senhor colocou na sua boca. De igual forma eu lhe digo que as suas limitações, quer sejam em cunho espiritual, emocional, humano, natural, podem sim ser vencidas com a intervenção divina, desde que você abra o coração, em oração, diga para Deus das suas limitações, use
isso que eu estou falando de maneira tão simples para entender, para compreender que foi o Senhor quem te fez, foi o Senhor quem te formou. Não existe uma pessoa nascida que não seja a mão de Deus que o tenha formado no ventre, e não existe uma pessoa nascida que Deus já não tenha visto a vida dele já ainda no ventre da sua mãe, porque Deus é onisciente. Então, o Senhor Deus, o nosso Pai Celestial, Ele sim tem o poder para te ajudar. Se você clamar por Ele agora e pedir ajuda, Deus vai te ajudar. Limitações no trabalho, profissionais, limitações em todas as áreas e muito mais, a mais grave, que são as limitações espirituais. Deus vai te ajudar, vai enviar o seu Espírito, vai ministrar a você e tudo vai dar muito certo. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.